Quer perguntar, Marcelo? Não quero ficar monopolizando aí. Vai lá. Não, é que eu estou concordando com tudo isso. É claro, eu vou deixar claro aqui, né? Quem sou eu na fila do pão para dar palpite? O professor Mirhan falou: não, vocês podem dar palpite, eu tenho opinião. Eu não tenho opinião nenhuma, não. Quer dizer, mentira, eu tenho, mas eu não ouso dizer. Tá? Eu digo só quando eu estou falando. Bota a opinião de vocês aí, faz parte. Não, mas é assim, eu acho que é muito difícil, na minha opinião, é muito difícil que façam o impeachment do Trump, porque para os Estados Unidos isso é muito custoso. Impeachment um presidente institucionalmente para eles é uma vergonha suprema. Claro que daí eles têm que decidir qual vergonha eles preferem passar, ter um idiota como Trump ou impeachmá-lo. Mas eu estou achando que depois das eleições de meio termo lá, eu acho que o Trump vai ficar na dele. Eu acho que ele vai ficar mais pianinho, vai desistir do tal golpe que ele sempre sonhou de ser o imperador de lá e vai ficar pianinho, vai cumprir os 2 anos dele e vai embora. Eu estou achando isso, porque os Estados Unidos não gostam disso. Né? Eles estão sendo ridicularizados todos os dias. Né? O próprio povo, você não viu, professor e comandante, ontem o Tucker Carlson falando, porra, desculpa, me arrependo de ter feito propaganda por esse cara e tal. Tudo bem, tem gente que não acredita no Carlson lá nos Estados Unidos mesmo, os caras estão falando, não, mentira, não é bem assim, mas tem muita gente que acredita e falou, porra, olha só o nível que chegou. O cara era o primeiro apoiador e tá chutando a bunda do cara, né? Então, eu tenho dúvida se, né, porque esses negócios que o Irã tá fazendo, esses memes que estão pipocando no mundo inteiro, tá sendo sensacional, é muita vergonha para eles. Por outro lado, também será muita vergonha eles chegarem à conclusão que eles colocaram um idiota tão grande no poder que eles tiveram que tirar. Então, eu custo acreditar. Além do mais, eu acho que a financiarização pega tão forte nisso, eles estão sugando os Estados Unidos e o mundo todo, né? A financiarização está fazendo isso de uma maneira tão implacável que eles também, sabe, eles querem que, de repente, fique ao máximo que der, porque como nós falamos aqui com o professor Leonardo Trevisan, que esteve aqui outro dia, alguém está ganhando muito com essa guerra, né? Porque senão ela não estava nem existindo. E talvez esses caras que estejam ganhando muito sejam os caras que vão mantê-la. Não sei, é meio desencontrado, mas é mais ou menos isso que eu acho. Querem comentar? Professor. Fala, Alexandre. Fala aí, professor, eu quero pegar um livro para mostrar para vocês. Vou pegar um livro enquanto o senhor fala aí. Eu queria introduzir um tema. O comandante deu uma saída. Será que ele caiu ou vai voltar? Não, ele vai voltar, ele vai pegar um livro. Que eu queria a participação dele, né? Porque o caso da guerra no Golfo está relativamente equacionado, a não ser que ela volte amanhã e que o Douglas MacGregor esteja certo, mas eu acho que ele está errado. Eu acho difícil ela retomar, não tem clima para isso. Aliás, não tem estoque de míssil, inclusive, para isso. Então, como eu acho difícil ela retomar, amanhã deve começar as negociações, inclusive com esse nível mais baixo que eu mencionei. Mas o tema que eu quero colocar aqui é o tema do Líbano. O Líbano já foi invadido por Israel várias vezes, vocês sabem disso, né? Uhum. A invasão mais longa foi em 82. O comandante está entrando aí. Viu, comandante? Eu estou introduzindo aqui um tema novo, queria a sua opinião também, que é a invasão do Líbano, né? E é esse o termo, porque Israel está dentro do Líbano já hoje, né? Sim. O Líbano foi invadido, a invasão mais longa foi em 82, 2000, né? 18 anos. 25 de maio de 2000, que é uma data nacional do Líbano, né? Que é a data da expulsão dos tanques ali, empurraram ali para a fronteira. Esse aqui é o mapa da Palestina, que eles chamam de Israel, né? Aqui é o sul do Líbano, né? Sul do Líbano. Sim. E aqui é o norte, que eles chamam de Israel, né? Essa região aqui, pessoal, chama-se Galileia. Essa cidade aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui no mapa, ó. Dá para ler aqui, né? Nazaré? Nazaré, sim. Sabe o que é Nazaré, pessoal? Quem é cristão aqui, ó? A cidade que Jesus... Onde ele nasceu. Jesus é Deus, nasceu Jesus. Tudo isso aqui, ó, chama-se Galileia.
Quem acredita em Jesus, Jesus andou tudo por aqui, ó. Está tudo tomada por Israel. Então, para os cristãos, isso aqui é tudo sagrado. Uhum. Bom, então aí eles foram expulsos do sul do Líbano. Do Líbano inteiro. Chegaram até Beirute. Lembram lá em Beirute? 82, massacre de Sabra e Shatila, 16, 17 e 18 de setembro. 3 dias eles mataram 5 mil palestinos. 5 mil. Só ficou nisso? Não, em 2006 eles atacaram Beirute, invadiram, bombardearam. Então teve vários, mas eles nunca deixaram o sul do Líbano totalmente. Sempre ficaram num pedacinho de terra, chama Fazenda de Sheba. Né? Comandante, eles começaram a invadir o sul do Líbano. A ideia era chegar até o rio Litani. Litani corta desde a fronteira da Síria até o Mediterrâneo. 30 quilômetros. 30 quilômetros. E a largura, né, da fronteira síria até o Mediterrâneo está a 120 quilômetros. Está mais ou menos 950 quilômetros quadrados, 1.000 quilômetros quadrados. Tamanho de Campinas, onde eu moro. Uhum. O objetivo de Israel era ocupar tudo isso. Ocupar, anexar, desmembrar, amputar o Líbano de tudo isso. Não conseguiram. Entraram 8 quilômetros. A resistência armada, na bala, 3 divisões blindadas, o comandante sabe o que significa 3 divisões blindadas, tanques Merkava, os mais modernos do mundo, mais de 50 foram abatidos. Antigamente punha aqui no ombro, eu conhecia como bazuca, agora tem outro nome, eles lançam pequenos mísseis, né? Não é mais bazuca que chama, tem outro nome, né, comandante? Eu sou tão antigo que chamava bazuca. Mas eles usam, o Hezbollah usa muito o Cornet russo ali. Cornet, então, os Cornet, né, que eles lançam mísseis e destrói o tanque inteiro. Morre lá os 6 caras, morrem torrados lá, vivos lá dentro. Né? São 6 tanques ar refrigerado, tem banheiro dentro, é uma sofisticação. Custa 50 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, não sei quanto. É o tanque mais moderno do mundo, Merkava. 50 já foram destruídos. Mas as divisões blindadas têm dezenas desses tanques. Eles não conseguiram entrar mais do que 8 quilômetros. Quem é que está segurando esses tanques? O Hezbollah, os guerrilheiros do Partido Comunista Libanês, que eu tive com eles na reunião com a cúpula do partido, quando eu visitei o Líbano 3 vezes. Todas as 3 eu tive com o partido e tive com o Hezbollah, as 3 vezes. Uma das vezes eu tive no sul do Líbano, no maior museu de céu aberto do mundo, chama Milita. Poucos libaneses conhecem isso, que é um museu onde estão lá os tanques retorcidos, que é esse museu que expressa a vitória da resistência em 25 de maio de 2000. Bom, e mais os guerrilheiros também do partido Amal, que também é xiita, do presidente do parlamento, Nabi Berri. Está todo mundo lá com armas na mão. Bom, mas o custo de vida é elevadíssimo, elevadíssimo. Né? O Israel está entrando. E quando ele entra, domina um vilarejo, eles destroem a casa que você mora. É como se entrasse na minha aqui e demolisse tudo que eu tenho, com tudo que eu tenho dentro. E aí vem o trator, a Caterpillar, o CAT, passa aquela, sabe aqueles tratores assim que é terraplanagem, e passa. Você sabe que o Google, inclusive, está tirando o nome do vilarejo, o Google está tirando, você procura o nome do vilarejo, já não acha mais. Por quê? Porque Israel limpou, terraplanou, acabou todos os... Não tem mais casas. E você procura o nome daquele vilarejo, o Google fala, não existe. Olha só. Não mapeia mais, porque não interessa. Não mapeia mais. Google a serviço do projeto imperialista sionista. Né? Mas isso é outro assunto. Né? Você fica indignado, mas é outro assunto. Não é o principal. Então, eles só conseguiram entrar 8 quilômetros. Agora, a questão principal que eu quero colocar aqui para o debate, eles se fixaram, anexaram esses 8, e vou ficar aqui, não vou sair. E as manchetes no Haaretz, no
e no Times of Israel, eu leio mais dois. Tem os primeiros jornais dos 25 portais que fica aberto aqui, eu começo a trabalhar 4 horas, 4h30, para você olhar aqui. Eu começo por o Haaretz, que é pago, tem que pagar, senão você não lê. Os outros são gratuitos. Aí vem o Times, né? Vem o Yediot Ahronoth, são 4. Né? As manchetes deles são o seguinte: depois de 26 anos, comandante, Israel instala no Líbano uma zona de segurança. O que significa isso, pessoal? Significa a invasão consolidada. Não são os 30 quilômetros que eles queriam, mas são 8. Ora, aí vem as manchetes, o cessar-fogo não está dando certo. Mas não vai dar certo, meu amigo. Que cessar-fogo? Agora é guerra. Guerra da resistência. Todo dia eles vão levar bala. Porque agora a guerrilha está em campo. Agora só vai parar quando eles forem expulsos do país. Aqui, se o Paraguai invadisse lá, Peruão Cavaleiro invade Bela Vista, ali em Mato Grosso do Sul. Pô, eu ia pegar em armas e ia entrar na guerrilha, porque nós temos um exército aqui muito competente. Lá, infelizmente, o exército libanês, o comandante sabe, é conhecido como guarda de fronteira. Né? O exército lá é muito fraco. Israel não deixa o exército libanês comprar armas a partir de um certo poder, porque então só o Hezbollah mesmo é que não tem limitação nenhuma, ele compra o que ele quiser, ele tem mísseis, etc. Então é o Hezbollah e os seus... Está sobre o mesmo comando, é igual o Hamas. Quando a gente fala Hamas, lembre-se, você está falando da Frente Popular de Libertação, do Fatah Militar, do Jihad Islâmico. É um grupo, são 5 grupos guerrilheiros. A gente fala Hamas, mas não é só o Hamas. Quando fala Hezbollah, não é só o Hezbollah. Tem guerrilheiros do Partido Comunista, do Amal e outros agrupamentos menores. Então é um conglomerado. Agora é a guerra de resistência libanesa contra a invasão de Israel. Eu queria ouvir o comandante como é que ele está achando. Então está repetindo tudo de novo, de 1982, né? Gente, eu queria mostrar, antes de começar, esse livro aqui. Mostra para nós, comandante. Irã na Guerra, né? De 1500 a 1988, foi quando acabou a guerra do Irã-Iraque. É um autor libanês, o Kaveh Farrouk. Se o Trump tivesse lido esse calhamaço, ele não leu nada. Ele não teria entrado nesse labirinto aí, porque fazer guerra com persa não é brincadeira, conforme eu disse. Os antecedentes, aí, o pedigree persa de guerra, só de guerras contra o Império Russo, os persas têm 170 anos. Eles lutaram durante 170 anos contra os czares da Rússia. Depois acabaram perdendo a Armênia, Geórgia, aí, né? Vários países aí que eram do Império Persa. Mas essa turma é boa de briga. Bom, eu acho o seguinte, gente, eu acho que a situação de Israel no Líbano é insustentável sob 2 aspectos. Primeiro, sob o aspecto militar, porque o próprio Hezbollah se refez, tem uma técnica de luta assimétrica muito boa, que está cobrando um preço alto de Israel, essa é uma coisa, e a outra coisa também, a própria situação internacional de Israel não sustenta, está ficando uma situação difícil. Depois do que aconteceu em Gaza, o mundo já está pouco tolerante aí com Israel. Eu estava vendo agora, me mandaram a notícia aí, parece que a Somália está querendo impedir o acesso de navios israelenses ao estreito de Bab el-Mandeb ali. Então, eu acho uma coisa inviável. Agora, é um outro problema também para o Trump, né? Porque ele pode até atender, conforme nós falamos, as demandas do Irã. Eu acho possível isso aí. Mas o caso de Israel é complicador, porque a gente sabe da força que o lobby israelense tem nos Estados Unidos, principalmente junto ao governo Trump, e as pressões em cima dele vão ser muito grandes. Então, eu acho que é muito difícil a gente entender, a gente traçar um prognóstico. Eu devo lembrar que em outubro agora desse ano tem eleições em Israel e corre um risco muito sério aí do Netanyahu acabar perdendo e ir para a cadeia. Então, eu acho um cenário... Então, professor, mas é um cenário bastante complexo, né? Então, é difícil a gente traçar uma tendência no momento. Eu acho muito difícil. Quando a gente tem poucos atores,
assim, fica mais fácil você falar, olha, isso aqui pode acabar assim, pode acabar assado. Mas quando você tem muitos vetores, que é o caso, fica difícil aferir a resultante no momento. Eu não sei o que vai acontecer, tá? O que eu acho, a visão que eu tenho no momento é que o Irã sentou em cima do calendário, o calendário está a favor dele, né? O Trump e a extrema-direita mundial apostam no esgotamento econômico do Irã. Eu não apostaria nisso, eu não botaria meu dinheiro em cima Com China e Rússia por trás, não vai acontecer, né? Não vai. Bobagem isso aí. Eu falo sempre, Marcelo, o pessoal não quer escutar, mas eu falo sempre o seguinte, meu amigo, tudo que vale para a Ucrânia vale para o Irã. Se você acha que o Irã... Você acredita na Ucrânia resistindo tanto tempo, você acha que o Irã não vai conseguir também? Sendo que o Irã é maior que a Ucrânia, tem quase 3 vezes a população, você acha isso? Então, boa sorte para você. Se você acha que só os drones da Ucrânia que são problema, que os drones do Irã não são. Né? Eu acho engraçado esse raciocínio dele. Não, porque foi destruído toda a marinha do Irã. Da Ucrânia também. A marinha da Ucrânia também foi destruída e, mesmo assim, a frota russa fica bem afastada no leste do Mar Negro. Então, gente, o que essas pessoas não estão entendendo é que é uma nova era de guerras, uma nova forma de fazer guerra. Essa geração, que o pessoal briga tanto, a geração Z e tal, esses caras têm uma nova forma, um novo enfoque de fazer guerra e funciona bem. Essa é que é uma verdade. É uma guerra de alta tecnologia e baixo custo. Claro, manda drone no lugar de tropa, né, pô? Sim, mas é muito mais barato. O professor falou aí, o Mercavale custa $100 milhões. Você dá um tiro com um drone aí que custa $20 mil, acabou o Mercavale, tudo que tiver dentro dele. Então é outra época, o pessoal não está entendendo isso. E essa turma do Hezbollah, eu acho até engraçado o seguinte, né? O Israel e os Estados Unidos, eles se regozijam todas as vezes que eles matam lideranças do Irã e do Hezbollah. Só que o problema é que quando você mata essas lideranças, você vai colocar gente mais nova que tem menos a perder e é mais ousada. Então eu acho que com o passar do tempo, você tem um Hezbollah cada vez mais afiado e o exército iraniano hoje, ele é muito mais agressivo do que na Guerra dos 12 Dias do ano passado. Então acho que há um impasse realmente. Não sei como é que isso vai acabar, acho que eu vou devolver para você. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!